Olá a todos, meu nome é Joey Cordeiro, eu faço parte do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo e sejam todos bem-vindos ao canal do Frei Anselmo. Hoje nós vamos falar especificamente de um capítulo do livro do Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles, que é o capítulo 42, que diz prosseguir sempre. Prosseguir sempre. E logo no começo, a Joana de Ângeles já nos fala aqui, né? Nenhuma dificuldade é maior do que a força divina que nos sustenta quando nos colocamos na marcha do bem. Então, logo de cara aqui a gente tem essa citação da Joana de Ângeles, que dificuldades a gente vai ter durante a nossa vida. As dificuldades fazem parte da nossa vida. Nós estamos aqui encarnados no plano terrestre e as dificuldades vão fazer parte do nosso dia a dia. Mas a gente tem que acreditar nessa força que nos sustenta, essa força divina. Então, pensar que Deus está conosco e que os espíritos que nos são afins, os espíritos que querem o nosso bem, eles nos sustentam, eles nos ajudam, eles nos amparam. E acreditar e ter fé que realmente existe um bem maior que nos ajuda a continuar nessa marcha. A ideia de prosseguir sempre é acreditar que o espírito está sempre em evolução. Então, não importa as dificuldades que a gente está sempre evoluindo enquanto espírito. Ele coloca aqui, né? Ela nos ensina que a vida é movimento. Significa que coisas vão acontecer na nossa vida, dificuldades vão acontecer. Independente do que a gente pense ou da maneira que a gente age, dificuldades vão acontecer, porque a vida é movimento. Assim como as coisas boas da nossa vida vão acontecer. Então a gente tem coisas boas e coisas ruins. E isso faz parte desse movimento que é a vida. Ela também nos cita aqui que a dor ela é educativa. É muito comum falar assim, tem gente que aprende pelo amor e pela dor, né? A dor, ela pode ser um momento para que a gente possa refletir a respeito dos nossos atos, das nossas crenças, das nossas falas, das nossas atitudes. A gente tem que acreditar que existe uma força suprema, que é Deus, que vai nos sustentar. E que essa dor ela é passageira. Sentir dor é passageiro. É ruim, não tenho dúvida que é ruim. Mas essa dor ela é passageira, ela é muitas vezes educativa para o espírito. A dor é educativa para o espírito, para que a gente possa seguir evoluindo enquanto espíritos. Os obstáculos que acontecem na nossa vida, eles são apenas degraus para a nossa própria evolução. Então, obstáculos a gente vai ter. Não tem jeito, faz parte da nossa vida terrestre. E esses obstáculos eles vão ser transpostos, nós vamos passar por cima desses obstáculos, né? E passando por cima desses obstáculos é uma maneira da gente seguir adiante. Então, transpor obstáculos também faz parte da evolução do nosso espírito. Ele coloca também, né, que a firmeza moral é construída no esforço diário. Quantos de nós aí precisamos se manter firmes, né? Nos manter firmes diante das nossas crenças, nos manter firmes diante da nossa elevação moral, porque tentações a gente tem todos os dias, maneiras de pensar e agir de outras pessoas não podem interferir no nosso propósito maior, que é a nossa elevação moral. As tentações do dia a dia muitas vezes se mostram prazerosas, mas a firmeza moral que nós temos eleva o nosso espírito, faz com que a gente possa prosseguir espiritualmente. Então, manter a firmeza moral é uma maneira da gente prosseguir para frente, né? Prosseguir para frente parece um pleonasmo, mas é prosseguir sempre, sempre no caminho do bem, sempre no caminho da nossa evolução espiritual.
Ele coloca também, né, prosseguir não significa apenas continuar andando, mas continuar confiando, continuar lutando, servindo, continuar amando, mesmo quando tudo parece desabar. Então, às vezes parece que o mundo caiu sobre as nossas costas, que tudo que é ruim desse plano terrestre caiu sobre a gente. Mas a gente tem que confiar, tem que lutar e tem que acreditar. E tem que continuar servindo. Existe uma expressão que fala assim: ah, eu briguei com Deus. Essa expressão às vezes me soa meio estranha, porque não dá para brigar com Deus. Porque Deus vai continuar nos amando, Deus vai continuar confiando na gente, porque Ele acredita na nossa evolução espiritual. A gente que muitas vezes, no primeiro obstáculo que acontece na nossa vida, a gente deixa de confiar, deixa de ter fé. Essa fé nossa às vezes é abalada pelos obstáculos que a vida nos oferece e a gente vem com a desculpa de que está brigado com Deus, porque Deus não vai brigar com você. Não dá para uma pessoa brigar com a outra sem que uma tenha a resposta da outra. Então, nos obstáculos da nossa vida, que a gente possa continuar servindo, possa continuar lutando, possa continuar confiando em Deus e nos seus ensinamentos. O próprio Livro dos Espíritos, na questão 132, ele fala assim, sobre a progressão do Espírito, né? Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, toda vez que a gente encarna, é uma oportunidade que nós, enquanto seres espirituais, temos de evoluir. É a tal da lei do progresso, né? A lei do progresso é que nós estamos sempre evoluindo, uns mais rápidos, outros mais devagar, mas todos nós estamos evoluindo enquanto espíritos. A gente não vai para trás, a gente não regride. O máximo que pode acontecer com a gente é repetir de ano, mas a gente não regride. A lei do progresso diz que a gente sempre vai para frente, sempre vai prosseguir. E na questão 919, lá do Livro dos Espíritos, o Santo Agostinho, lá no comentário, ele fala: prosseguir é autoavaliar-se, corrigir-se e reerguer-se sempre. A autoavaliação é muito importante para que a gente possa corrigir alguma falha que a gente tenha cometido. Então, a autoavaliação serve para corrigir alguma falha que a gente tenha cometido. A gente, muitas vezes, não faz essa reflexão. A gente segue em frente sem fazer essa autoavaliação e acaba cometendo os mesmos erros. Então, fazer essa autoavaliação é uma maneira da gente reconhecer em nós aquilo que nos impede de evoluir. E não adianta só reconhecer, é preciso corrigir-se. É preciso corrigir-se. Então, a gente faz uma autoavaliação, a gente reconhece aquilo que está errado, das atitudes que nós tivemos, das falas que nós tivemos, dos pensamentos que nós tivemos, e a gente, a partir dessa autoavaliação, a gente procura corrigir. Então, prosseguir na nossa evolução espiritual é reconhecer e corrigir. E mesmo quando a gente cai, né, quando a gente erra, a gente tem que levantar, faz essa correção, levanta e segue. Porque erros a gente vai cometer. É reconhecer esses erros, fazer essa autoavaliação e a partir dessa autoavaliação fazer diferente da próxima vez. Então essa é o grande, um dos passos para que a gente possa evoluir espiritualmente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 18, nós encontramos a seguinte fala: a calma e a resignação, auridas de maneira de considerar a vida terrena, são remédio para as aflições. Então, manter-se calmo diante dos obstáculos da vida, manter-se sereno diante das dificuldades, também é uma maneira da gente
se reerguer. Então, eu fiz uma autoavaliação, mantenho-me calmo, me mantenho sereno e, e vou seguir em frente. Então, a serenidade, a calma aqui que o Evangelho traz, né, segundo o Espiritismo, são remédios para as aflições. Então, a gente não se desesperar, manter a fé, manter a confiança. Manter a confiança e a fé são remédios para as nossas aflições. Prosseguir não é fugir da dor, né? Prosseguir não é fugir da dor. Prosseguir é enxergar o seu propósito naquilo que nos faz evoluir. A gente pode trazer como exemplos aqui de prosseguir sempre o Chico Xavier. O Chico Xavier teve uma infância muito dolorosa, né? Ele perdeu a mãe cedo, passou fome, e mesmo assim ele manteve-se na sua fé, na sua resignação. Chico Xavier foi o maior exemplo aqui de prosseguir sempre. Chico Xavier, mesmo doente, durante mais de 70 anos, ele psicografou aí mais de 400 livros, né? Atendeu milhares de pessoas. As pessoas procuravam por Chico e ele as atendia. Ele trabalhou, né, em repartição pública, então ele trabalhava e trabalhava, tinha um emprego numa repartição pública e mesmo assim ele continuava trabalhando na espiritualidade. Ele sempre manteve a caridade silenciosa que a gente fala, né? A caridade que precisa mostrar para todos que está sendo caridoso. Ele fazia o seu trabalho de maneira simples, de maneira honesta, e prosseguiu com isso durante muito tempo da sua vida, né? Dedicou quase toda a sua vida aí ao trabalho espiritual. Mesmo tendo dificuldades financeiras, teve problemas de saúde, sofreu calúnias, e Chico nunca desistiu. Chico nunca desistiu. Chico sempre manteve o seu trabalho e a sua resignação, ele sempre seguiu em frente. Certa vez, Chico foi acusado por um companheiro e Chico respondeu, né? Se eu estiver errado, que Deus me corrija. Se o irmão estiver errado, que Deus o abençoe, mas que eu não perca a chance de continuar servindo. Então, Chico serviu o tempo inteiro, mesmo diante das calúnias, ele sempre seguiu. E para seguir em frente, né, prosseguir sempre, a gente não pode guardar mágoas, né? Porque a mágoa, muitas vezes, a raiva, o ódio, são paralisias, né? É uma paralisia emocional. Guardar mágoas, muitas vezes, nos impede de seguir, de prosseguir. Então, guardar mágoa, o ódio, o rancor, tudo isso nos impede de evoluir espiritualmente no caminho do bem. Então seriam ali obstáculos. Então a raiva, a mágoa, o ódio são obstáculos que a gente tem que transpor. E quando a gente transpõe esses obstáculos, a gente coloca o nosso amor em primeiro lugar. E isso nos faz elevar-se espiritualmente. Essa é a lei de prosseguir dentro do mundo espiritual, é superar esses obstáculos, tirar de nós toda inveja, tirar de nós todo o rancor, tirar de nós todo o ódio. Mas como é que a gente pensa nesse prosseguir sempre no nosso dia a dia? Por exemplo, na família, dificuldades na família. Então a gente sempre vai ter na família pessoas que não nos são afins, pessoas que nós teremos dificuldades de conviver. Essas pessoas, elas não são castigo, elas são oportunidades de amar. Essas pessoas são oportunidades de amar. Quando houver incompreensão, quando a gente não puder compreender, então vamos exercitar a paciência. Quando houver conflitos, vamos exercitar a tolerância. E quando houver dor, vamos exercitar a compaixão. Compaixão. Isso dentro do ambiente familiar, né?
prosseguir dentro do ambiente familiar não é erguer muros, é refazer pontes. Prosseguir dentro do meio familiar não é erguer muros, é fazer pontes. Então, muitas vezes as nossas famílias ali são famílias que já vêm com a gente há algum tempo. Não é uma regra isso, mas pode ser. Então, a grande oportunidade que nós temos de estar encarnados junto com os nossos familiares é uma maneira de construir essas pontes baseadas no amor, concretadas no carinho, na dedicação, concretadas no amor. E no trabalho? Como é que eu faço isso no trabalho, né? Problemas profissionais são comuns, mas a gente tem que nos manter honestos, nos manter dedicados, manter a serenidade. Perseverança, perseverança e resiliência é que muitas vezes nos faz prosseguir, que não nos faz desistir. Então a gente não desiste, a gente segue em frente, mesmo quando o trabalho às vezes é muito ruim e a gente precisa daquele trabalho, a gente tem que perseverar com resignação, com vontade, com dedicação. Se o ambiente está insuportável, né, mas a gente precisa do dinheiro, vamos nos manter firmes ali e procurar outro emprego, procurar outra oportunidade, mas perseverar. E na nossa luta íntima ali, né, a gente tem muitas vezes muitas lutas íntimas, né? Como por exemplo, ansiedade, tristeza, traumas, vícios. Todos nós enfrentamos batalhas internas. Todos nós enfrentamos batalhas internas. Como é que eu vou prosseguir diante dessas batalhas internas? Como é que eu vou prosseguir diante de uma ansiedade que muitas vezes me paralisa? Como é que eu vou prosseguir numa tristeza tão profunda que me deixa na cama? Ou como é que eu vou prosseguir na culpa, em traumas que aconteceram e que muitas vezes me colocam para baixo, que me fazem às vezes, muitas vezes desistir de levantar da cama? Primeiro é procurar ajuda, né? Procurar ajuda. O fato de você ser espírita ou acreditar e ter fé não significa que a gente tem que deixar de procurar ajuda. Muitas vezes um profissional pode nos ajudar. Para isso que as pessoas estudam. Buscar ajuda também significa buscar um centro espírita, muitas vezes, para tomar um passe, né, para ouvir uma palestra. Buscar ajuda também é ter fé, é acreditar. Acreditar que tudo é passageiro e que tudo vai passar. Tudo é passageiro e tudo vai passar. Nada é eterno nessa vida terrena. O que é eterno é o nosso espírito. A vida terrestre vai passar. Vai passar. Outra maneira é a gente tentar educar as nossas emoções. Reconhecer as nossas emoções e tentar educar essas emoções. Como? Mudando de padrão de pensamento. Mudando o padrão de pensamento. Uma maneira de prosseguir nas lutas íntimas é tentar novamente. Então, eu estou triste e consegui sair da tristeza. Fiquei triste de novo, eu faço de novo. Tento novamente sair. E assim vai indo, né? A gente consegue superar as nossas dificuldades e outras dificuldades aparecerão. Teremos crises de ansiedade e a gente espera que não tenha mais, mas se acontecer de novo, a gente tenta novamente sair dessa crise, a gente busca ajuda. E toda vez que a gente cair, que a gente possa se levantar. Toda vez que a gente cair, a gente possa se levantar. Então, toda vez que eu levar um tombo, eu me levanto, eu me reergo e sigo em frente. Mas o que é prosseguir no bem, né? Prosseguir no bem é seguir-se firme mesmo quando é criticado. Seguir-se firme no bem é fazer o bem mesmo quando ninguém não vê.
Seguir no bem significa seguir mesmo quando nos causa algum sacrifício. O Emmanuel diz, né? O bem que você faz é o seu advogado. Então acho que já é uma frase simples e direta, né? Todo bem que você faz já é o seu advogado. E como é que a gente faz o nosso caminho, esse caminho prático para se prosseguir? Primeiro, oração diária. Acho que para nós que somos espíritas, né, a oração diária tem que fazer parte do nosso processo de prosseguir sempre. O segundo é fazer leituras que nos elevem moralmente, como o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras de Kardec, ler Joana de Ângeles, esse livro, Lei e Morais da Vida, é um exemplo de uma leitura edificante. Os livros do Chico, ditados pelo Emmanuel e por André Luiz. Fazer a caridade. Fazer a caridade é um caminho prático para manter a marcha em frente. E a caridade, muitas vezes, gente, não são grandes movimentos. A caridade pode ser simplesmente ouvir um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, né? Oferecer-lhes alguma ajuda. Isso é caridade. Fazer uma análise do Evangelho. Então, fazer o Evangelho no lar é uma maneira da gente prosseguir sempre, manter-se firme na marcha. E manter a nossa disciplina moral, aí um exemplo prático, né? Manter a nossa disciplina moral. Mesmo diante das tentações do dia a dia, a gente se manter firmes na nossa disciplina moral. E para terminar aqui, o prosseguir é confiar em Deus, porque a tempestade passa, a dor educa, ninguém está abandonado, Jesus jamais vai nos abandonar, Jesus caminha conosco e a gente precisa ter boa vontade e a perseverança. Para terminar aqui, eu vou ler uma prece que fala sobre esse prosseguir sempre. Senhor Jesus, mestre de ternura e esperança, que buscamos sempre seguir em frente. Sabemos, Senhor, que nossas provas fazem parte do caminho evolutivo, mas tantas vezes o coração esmorece. Ampara-nos para que não desistamos, sustenta a nossa coragem, ilumine o nosso entendimento e fortaleça a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a prosseguir sempre. Quando a dor nos visite, encontremos o aprendizado. Quando a sombra nos envolva, que descubramos a luz da oração. Quando o cansaço pesar, que recordemos que Tu caminhas conosco. Quando a incompreensão surgir, que ofereçamos a paz. Que possamos, como ensinam Kardec, Joana e Emmanuel, continuar avançando passo a passo, com humildade, paciência e confiança em Deus. Que Teu amor seja o nosso guia, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.